Bom, e bem-vindos a mais um Amigas da Onça. Essa aqui é a Baby. E essa é a Carlotinha. Nós somos as Amigas da Onça. E, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem sido muito falado no final do ano passado até agora, que é esse tal do chat GPT, inteligência artificial. O que é isso? O chat GPT é uma ferramenta do OpenAI, e para vocês terem uma noção do quão importante está sendo essa empresa, a Microsoft vai investir quase 10 bilhões de dólares. 10 bilhões? Caraca. Nessa empresa. Então, assim, o negócio tá ficando grande e, enfim, agora tá tendo várias teorias de guerra entre o Google e a Microsoft para fazer, enfim, um bocado de coisa. E eu trouxe duas pessoas muito inteligentes, super nossos amigos, o Carlos e o Pedro, para falar sobre esse assunto, explicar pra gente que não entende muito bem. O Carlos ele é co-founder da Upload Ventures, que é uma venture capital que investe nas melhores startups da América Latina. E o Pedrinho, ele foi founder de várias coisas durante a vida dele, e atualmente ele é CEO da Innerplay. Então, bem-vindos e obrigada por estar aqui conosco hoje. Obrigado a você. Obrigado pelo convite. Vai ser o máximo esse bate-papo. Já rolou vários assuntos aqui antes de começar a gravar. O Pedrinho, assim, o maior gênio que eu conheço. E dizem por aí que você também é outro gênio. Ou seja, estamos aqui 4 gênios, porque nós também somos... Não somos. Talvez sejamos. A agenda que eu sugiro é a gente... talvez você começar a falar sobre o histórico do ChatGPT e depois a gente pode falar um pouco mais sobre AI de uma maneira mais broad. E aí eu falo um pouco o meu view sobre o mercado, o que vai ser 2023, 2024 para AI. A gente tem várias perguntas que a gente quer fazer, porque, na verdade, assim, eu, pelo menos, sou completamente leiga, e eu quero saber o que é esse GPT de uma maneira, assim, pra quem tá vendo que não tem noção do que é, né? Tipo assim, porque eu acho muito misterioso e curioso, ainda mais depois de ter confessado pra vocês que eu não sou a pessoa mais envolvida com as mídias e com as tecnologias novas. Então, assim, o que é esse GPT? E vocês usam pra quê também? Vamos lá, assim, é como se eu estivesse em 91 te explicando o que é o e-mail, como é que ele funciona. Antes da internet surgir. Hoje em dia o e-mail é uma coisa muito natural e todo mundo usa. Então, a inteligência artificial, machine learning, não surgiu de hoje. É uma tecnologia relativamente antiga, tem muita pesquisa sobre isso, e a produtização é recente. Só que você ainda não conseguiu fazer o go-to-market disso de maneira eficiente. Tanto que o ChatGPT, o próprio ChatGPT, é um negócio que perde dinheiro e não ganha. É muito mais um feature do que um modelo de negócio novo, como, por exemplo, foi o Facebook em 2004, 2005. É isso mesmo. E a hora que você olha para a inteligência artificial, né, a gente está vendo uma tecnologia que é fundamentalmente diferente de como a gente vê a tecnologia tipo de um Facebook ou, enfim, que também usa AI, mas tipo de programação tradicional, que a gente passa a treinar, né, um algoritmo ao invés de escrever lá exatamente o que a gente quer que aconteça. Então, você está criando um app, você vai lá, você vai clicar, eu cliquei nesse botão, o aplicativo tem que fazer tal e tal coisa. Na inteligência artificial, não. A gente começa a montar um algoritmo e daí com dados, né, a gente vai treinando. Então, a gente fala, isso a gente faz desse jeito, isso faz daquilo. E com o tempo, igual uma criança, né, igual uma pessoa aprende na escola, esses algoritmos, essa inteligência artificial, ela vai aprendendo. Então, é basicamente assim que AI está crescendo agora. Tudo bem, mas esse chat, pelo que eu ouvi dizer e vi ali rapidinho, você coloca lá, eu quero criar uma empresa cria um texto aí pra mim sobre a moda. Aí você clica isso e ele vai montar um texto inteiro sobre a moda, sustentável, sei lá, você escolhe o tópico. Acho que é importante separar o que é ChatGPT e usabilidade e o que é a tecnologia de AI de maneira separada. Assim, o ChatGPT, do jeito que eu uso e interpreto, é um competidor direto para o Google, que, na verdade, serve como uma ferramenta de informação, né? Então, você tem 3 features principais. Um que eu uso mais, que é de busca. É de geração de código. Esse ainda está muito em versão beta. E outro de geração de imagem, que é o que eu falei que pode substituir o web designer, enfim, esse tipo de trabalho. AI em si tem muito mais aplicação do que só o ChatGPT, que é uma fração muito pequena do mercado. Uhum. Então, o problema underlying do AI é que
ele continua muito concentrado na mão de incumbentes. Então, quem tem cash, dinheiro na mão, é quem tem poder computacional para processar o algoritmo de decisão de AI, por exemplo, TensorFlow, o próprio ChatGPT. O que eu quero dizer com isso? Ele funciona como se fosse uma matriz multidimensional, uma árvore de decisão, em vez de ser uma matriz normal que você vê em escola, é uma matriz multidimensional com bilhões de outcomes. E ele vai treinando conforme ele vai iterando esse processo. Isso demanda muito poder computacional. Esse investimento da Microsoft é um investimento, na verdade, na Azure da Microsoft, em que ele oferece a infraestrutura de cloud para o ChatGPT começar a processar melhor e fazer o GPT-4, que é uma versão turbinada do GPT-3, que não sei quando vai lançar ou se vai lançar, mas ele supostamente ele é mais rápido do que o GPT-3. O GPT-3 ele é um competidor, como eu falei, do Google. Ele serve para você fazer pesquisa e serve para você acelerar a curva de aprendizado. Assim a usabilidade dele hoje. O que você pode fazer com o AI que é muito além do ChatGPT? Vou dar um exemplo do que foi feito no MIT. Eles deram input para você descobrir um antibiótico novo, que demoraria, numa indústria farmacêutica, em média, 3 anos e meio, 4. O algoritmo fez em algumas horas e descobriu uma molécula não existente. Nossa. Que demais, né? Dados os inputs, isso salva anos de pesquisa e anos de custo. Então, ele reduz muito a curva de aprendizado. Agora, ele ainda exige muito do poder computacional de cloud services e tem basicamente 3 players no mercado. AWS, Azure e Google. Alibaba um pouco menos, mas os principais são esses. A Meta também, né, de pesquisa, eles têm bastante coisa de inteligência artificial, inclusive em vídeo, né, de modelos aí, mas são bem poucas empresas. Então aí você tem o outro lado da moeda, como é que a competição de AI vai afetar geopolítica. Você tem, de um lado, os Estados Unidos, com, obviamente, Instagram, entendendo como é que a sua cabeça funciona, e do outro, a China, com o TikTok, entendendo como a sua cabeça funciona também. Isso acaba sendo um problema político grande de competição tecnológica. Então, tem um aspecto de tecnologia, tem um aspecto de quem vai dominar esse tipo de tecnologia e de como é que isso vai ser usado. Né? Porque, no final, o algoritmo vai saber tanto de um indivíduo que o indivíduo pode, no limite, se tornar obsoleto. Eu sei, né, que hoje em dia a guerra é principalmente em cima de dados, que hoje em dia todos os nossos dados são completamente expostos. E quando a gente fala, então, desse começo de AI, né, do momento que ele está agora, por exemplo, Pedrinho, se você vai usar como um search engine, né, o ChatGPT, você recebe uma resposta muito boa, mas essa resposta, ela vem de várias pesquisas que já existem na internet e ela monta uma resposta para você. Como que você sabe que essa resposta não tem um viés quando você pergunta, sei lá, qual é o melhor tipo de nutrição, qual é o melhor país em desenvolvimento, as coisas Modelo, assim, sabe? né? Modelo de governo, umas coisas assim. Como Ótima você sabe? pergunta. Não, isso com certeza sempre foi e sempre vai ser um desafio de tech, né? Porque quando a gente cria tecnologia, ela pega todos os vieses que a gente tem como pessoas. Então, a AI não deixa de ser diferente. Né? Você estava falando, Carlota, que você pesquisou lá como que eu faço tal coisa no ChatGPT. Essa resposta que parece mágica, na verdade, foi treinado com mais de 45 teras de texto, que é muita coisa. Imagina que o arquivo de texto não pesa nada. Imagina 45 teras. Né? E, então, assim, tudo que existe na internet praticamente foi imputado ali, né, para ser treinado, e com base nisso que saem as respostas. Então, vai ter vezes que está errado, vai ter vezes que, enfim, tem, né, vieses, mas isso é porque a inteligência artificial tem um processo de criação, né, e de cognição que é muito parecido com o ser humano, por mais que é diferente, da mesma forma que um pássaro é diferente de um avião, né, a gente se inspirou
na forma que o ser humano pensa para criar essa nova inteligência. Então, vem com isso, né? E daí acho que vai ser muito dessas empresas. A Microsoft já falou bastante disso agora no evento de lançamento do novo Bing, né? Que vai ter inteligência artificial, de como eles vão tentar combater isso. Então, é um desafio que a gente vai ter daqui para frente. Por exemplo, pegando esse gancho do viés, o AI do Google em 2017, quando saiu a primeira versão assim, de AI produtizável, uma mulher perguntou como é que eu volto para casa em 2 pontos da cidade de Nova York. Aí ele falou, não pegue metrô, porque você vai ser assaltada por um tipo de pessoa, porque ele treinou todo o precedente criminal que aconteceu nesse caminho e tinha um viés nessa resposta. Então, vai acontecer esse tipo de viés, vai ter conflito, mas a preocupação maior que eu tenho é uma preocupação, o que vai acontecer com o low skill labor no mundo subdesenvolvido primeiro. Sim. Então, no mundo desenvolvido, vocês viram acontecer muitos layoffs em empresas, até a própria Microsoft fez isso, e não fez diferença alguma para a performance das empresas. Não tem evidência que isso tenha feito diferença. Então, a penetração desse tipo de feature, que por enquanto é um feature, gera muito cost savings do lado humano. Então, o Elon Musk fala muito sobre isso, que é aquele Universal Basic Income, que eu não acredito na teoria, que basicamente é transformar o mundo numa Itália, onde todo mundo ganha auxílio do governo, mas vai gerar um problema muito grande. Não por exemplo, para quem trabalha em obra, assim, a interferência humana você precisa, mas quem está no meio, primeiro que o gap de informação fica muito grande versus quem usa isso ou não. Por exemplo, ontem eu estava querendo estudar sobre o Gabriel Garcia Marques, que eu não sei nada sobre ele, e aí você bota no ChatGPT, ele te dá uma análise muito concisa e muito precisa do do porquê ele ganhou o prêmio Nobel e por que a obra dele, 100 anos de solidão, é importante, porque isso foi um marco importante. O ChatGPT serve para isso, pelo menos é a usabilidade que você tem agora. O que isso pode gerar no futuro? Você pode escrever, por exemplo, um memo de investimento que seja, olha, me escreva sobre como investir no setor de fabricação de garrafas de água no Brasil. Ele vai fazer isso. Eu não vou precisar mais fazer pesquisa de mercado. E a penetração disso começa a gerar um problema, e ao contrário da internet, que é inclusiva, o AI não é tão inclusivo assim. Por exemplo, o Uber, ele permite que alguém aposentado gere receita via o seu carro. O AI, ele simplesmente te substitui e ele te deixa obsoleto. Então, mas a gente já tem visto, né, essa onda, todo mundo fala, né? Porque as gerações estão emburrecendo, ninguém mais sabe escrever, ninguém mais faz nada. Eu acho que a tecnologia realmente ela é muito útil, mudou nossa vida. Isso que você falou, por exemplo, da molécula, nossa, parabéns, tipo, que incrível. Por outro lado, eu, na minha modesta opinião, acho que sim, nós estamos emburrecendo. Acho que a gente tem acesso a tanta informação tão fácil e rápido que ninguém para ler mais do que 2 minutos, ninguém assiste uma aula mais do que 2 minutos, ninguém quer fazer nada, que é um curso contínuo. E tendo acesso a um negócio que literalmente escreve para você, te dá toda a informação em bullet points, assim, para você ser mestre em qualquer assunto que você tenha curiosidade de ser, de uma maneira rasa, superficial, ou talvez o conteúdo que ele consiga alcançar seja ultra profundo, até porque ele tem acesso à internet inteira. Mas o quanto você vai ler, ninguém vai colocar, me ensine tudo que você sabe sobre Mozart. Não, vai colocar ali, me dá um resumão aí, pronto. Então, você não acha que, além de atrapalhar o mercado de trabalho, também não vai, de uma maneira, emburrecer ainda mais as pessoas? É a mesma coisa se perguntar no século XVIII, assim, eu vou deixar de usar a espada para usar uma arma. Arma é mais eficiente. Emburreceu. Não é que nem emburreceu, que você tem uma tecnologia nova e você usa esse tool para se alavancar ainda mais. Não, nesse exemplo específico que você usou, a minha opinião é, antes, para você manusear uma espada, você tinha que
treinar muito. É muito difícil. Não sei se você já teve o privilégio, a louca, né? De segurar uma espada, mas é ultra pesado. Você conseguir esfaquear alguém com uma espada, é assim, exige muito esforço. Então, os caras ficavam treinando todo dia, ainda mais com aquela roupa pesada. Mas agora o bacanudo vai lá com uma arma, mata todo mundo muito mais fácil, muito mais acidente, muitos mais mortes. Então, assim, eu acho que emburreceu. Mas tem os dois lados da moeda, né? Porque a gente também... O avanço científico, né, trouxe tudo que a gente tem hoje, que é, por exemplo, antigamente você vivia muito menos, antigamente a qualidade de vida era muito pior, antigamente era muito mais difícil, por exemplo, você crescer, né, você veio de um cenário não favorável, estudar era muito mais difícil, você tinha muito menos acesso às coisas, né, então a tecnologia democratizou muitas coisas, que nem o Carlos estava dizendo. Sim. Mas é assim, eu acho que ninguém ainda consegue entender, eu acho que nem quem pesquisa e trabalha com isso todo dia, o que vai ser realmente o impacto da inteligência artificial, porque a gente está pela primeira vez, né, tendo uma oportunidade aí de praticamente a longo termo e com o custo de trabalho intelectual a zero, né? Então, por exemplo, antes o que você tinha que contratar uma criação de um logo, um design, né, uma questão de tempo até que você consiga usar um DALL-E ou algum desses softwares aí para criar. Então, assim, tudo passa a ser isso. Hoje a gente já vê programadores que passam 80% do tempo, em vez de programando, simplesmente instruindo como que o AI vai programar. Né? O Microsoft Copilot da GitHub é um produto que hoje já funciona muito bem, a gente usa, e você consegue falar, eu quero que você faça tal coisa nesse aplicativo. Ele vai lá e escreve o código para você. Então, isso é uma coisa, por exemplo, bizarra, né? Porque se você olhar 2 anos atrás, provavelmente nenhum programador, nenhum artista imaginava que hoje ia estar passando a maioria do tempo fazendo isso. Então, imagina daqui a 2 anos, assim, onde a gente vai estar, e numa escala maior daqui a 10 anos. Ai, que medo. Eu tenho muito medo. É um conflito interno que eu tenho. E aí, como é que fica, então, uma situação de um país que não é produtor de tecnologia nesse cenário? Assim, como é que fica, por exemplo, um Brasil, uma Argentina, um México, que não tem uma educação tão democrática? Ao mesmo tempo que essas pessoas vão ter acesso às mesmas ferramentas, quem tem acesso à tecnologia generativa vai cobrar por isso. Sim. Não, o trabalho mais valioso daqui a pouco vai ser o trabalho manual, né? Porque realmente Talvez a gente tenha que aprender a ter espada de novo. Né? Você gostou do exemplo? Resumo da ópera. E lutar contra o Terminator, né? Mas aí, isso que você acabou de falar, tipo assim, tá, voltando até pro que você tinha falado do viés. O viés, junto com isso que você falou, que alguém vai cobrar. Vocês acham que aí vai ser, por exemplo, as marcas vão começar a pagar para estarem nessas respostas que o GPT te entrega? Podem pagar, que nem no setor de gaming. Hoje em dia, cerca de 10% da receita da Balenciaga são eventos dentro de gaming. Meu Deus. Então, por exemplo, você compra uma bolsa, sei lá, uma roupa da Balenciaga, não sei exatamente o que é, e você veste o seu personagem, seu avatar dentro do jogo. Então, quem faz muito isso, por exemplo, é a Epic Games. Que loucura, Eles né? fizeram um evento que gerou 1 bilhão de vendas para a Balenciaga. Nossa. Ô, Isabela, a gente tem que pagar o GPT para quando alguém escrever podcast, ele já sugeriu Amigas da Onça. É verdade. Não, uma loucura isso, porque o AI, ou a tecnologia, desde o começo, né, ela foi uma ferramenta que sempre foi advertised como uma coisa que vai facilitar a sua vida, né? Vai diminuir o tempo de fazer as coisas, você vai poder ter mais tempo de lazer, de entretenimento, mas como o Carlos falou, a inteligência artificial ela é exclusiva, né? Porque ela faz o ser humano obsoleto, ele não precisa mais dirigir, ele não precisa mais fazer nada. Então, e futuramente não vai precisar trabalhar. A gente criou aqui nosso logo no Canva, só que a gente pode usar esse DALL-E para fazer um logo pra gente, uma agência que a gente ia pagar para fazer, a gente não vai mais precisar pagar. Então, menos clientes para ela. Então, o que vocês acham que vai acontecer? Você acha que novos tipos de empregos vão ser criados, vão ser mais necessários? Ou vocês acham que agora o ser humano vai ter tempo ilimitado de entretenimento e sendo assim, da onde vão vir as rendas? Quer responder? Não, eu acho que é um pouco do que o Carlos disse até anteriormente, que tem que repensar, né, o nosso modelo econômico, porque, enfim, por mais que ninguém ainda tenha alguma opinião que já tá tipo, nossa, isso daqui é a solução, mas todo mundo que tá bem próximo a isso sabe que isso vai ser um problema grande, né, porque, né, quando a gente pega aí os últimos 200 anos, a gente vê a progressão de tecnologia como uma coisa um pouco exponencial, mas muito menos que, por exemplo, AI. Então, a gente vai ter uma mudança de paradigma muito rápida agora. Então, isso vai ser o principal desafio. Como que a sociedade vai conseguir retreinar as pessoas para novas profissões, com certeza vão ser necessárias, mas além disso, né, uma escala mais macro, conforme as pessoas forem cada vez menos precisando fazer trabalho intelectual,
que a gente vai substituir o tempo? Como que a gente vai, né, remunerar as pessoas? Como que vai funcionar isso? Na verdade, eu acho que, assim, tem um caminho que é o Doomsday Scenario, que é todo mundo perder emprego e você ter um problema. Mas eu acho que com o tempo você consegue reajustar. E a humanidade se provou muito eficiente em se reajustar. E se reajustar é justamente criar novos modelos de trabalho, novos modelos de negócio. Eu penso muito isso na Revolução Industrial, né? Porque tava todo mundo surtando, meu Deus, vai ter máquinas, a Quebrando mão de obra máquina. vai ser excluída, não sei o quê. E aí, enfim, novas coisas foram criadas. Eu não sei muito bem da história da internet e como é que foi também a reação das pessoas quando começaram a ter, né, máquinas que mandavam e-mails, então que também excluíam alguns outros empregos, certamente. Mas, bom, acho que o interessante talvez é dizer, bom, vocês acham que a gente está bem no começo de AI? Porque eu sei que Eu AI já acho começou que- 10 anos atrás também, né? Eu acho que da tecnologia você ainda está ainda no começo. É muito mais um feature do que um modelo de negócio. O que a gente vê muito é AI, que é um enabler de software as a service. Então, por exemplo, uma Salesforce já usa AI, o próprio serviço de subscrição que você não gosta, o Netflix, usa AI. A Amazon, por exemplo, o que ela faz? Ela replica o Walmart, só que ela, em vez de você ir lá e ficar indo de ala a ala do Walmart procurando um produto, ela te oferece 50 mil produtos para você escolher. E ela consegue ver pelo seu padrão o que você gostou ou não gostou para ter o likelihood de converter em venda. Agora, novos modelos de negócio, isso já é uma pergunta assim de $1 trilhão. O que vai ser o novo Facebook, o novo Uber, que surgiram de Web 2.0, né, que é conectividade. E como é que você aplica a aplicação disso para gamificação, que é uma coisa que a gente olha bastante também. Então, por exemplo, construir games a partir de AI versus ter um game developer é uma coisa que, num horizonte de 5 anos, vai ser uma coisa possível. Hoje em dia é impossível. O tempo de desenvolvimento de um game, em média, 7 anos. Nossa. Sem a certeza que vai ser um sucesso. Se você conseguir encurtar isso para alguns dias, o ciclo, o ganho de eficiência é gigante, né? Então, por exemplo, não sei se vocês viram aquele filme do Rei Leão 3D. Aquele filme foi todo baseado na Epic Games. Eles pegaram o background todo da Epic Games e refizeram o filme de uma maneira bem barata. Porque eles já tinham o framework. Então, a AI vai servir muito como, na verdade, um mental model para empresas construírem modelos de negócio novos. Que vão, por sua vez, ajudar pessoas a se aprenderem novas coisas e serem mais especializadas. É muito engraçado isso que você falou desse filme, né? Eu lembro quando lançou, todo mundo ficou, uau, nossa, estão usando inteligência artificial pra fazer. Aí, tipo, os nossos filhos vão olhar esse filme e falar, caraca, mãe, que ridículo! Medieval isso, né? Tipo, que nem a gente olha pro Shark, assim, Jaws, né? E fala, tipo, nossa, que absurdo. E minha mãe morria de medo, assim. É muito esquisito. O ChatGPT, falando isso que você disse, tipo, olhando pra trás, é um bom indicador disso. Porque hoje, né, pra gente a coisa mais normal que tem é você usar um computador. Então você pega lá o mouse e o teclado e você vai lá, você clica no botão do que você quer fazer, você quer dar like numa foto, você vai lá, você clica nisso. Mas inteligência artificial, tipo, é a mesma coisa que mobile na década passada, né, em 2010. A gente tem agora uma possível novo formato de como a gente vai interagir com as máquinas. E isso é muito fascinante. Porque pode ser que daqui a 10, 20 anos, né, a próxima geração olhe e fala, nossa, eles usavam, tipo, um mouse, eles não falavam, assim, naturalmente, não era uma conversa. Então, um exemplo do que o Pedro falou é assim, por exemplo, a gente está numa discussão aqui no Teams, por exemplo, tudo online, você tá no Alasca, você tá no Japão, eu tô no Rio, e você tá em Angra, e a conectividade é tudo via Starlink e com 1 GB por segundo. Então, todo mundo tá se falando bem. E aí eu falo, vamos se reunir terça-feira. Ah, mas terça-feira eu não consigo. Que dá quarta-feira às 3 horas da tarde. Ah, eu consigo 3h30. Ele já marca na agenda pela fala do que a gente se comunicou. E isso, por exemplo, pode ser
um ganho de eficiência muito grande. Então, é um mini estudo de caso aqui do que pode ser feito com AI. E no caso da Microsoft, é um pouco a linha do que eles querem seguir. Todo o stack de M&A deles, desde o LinkedIn, GitHub e agora esse investimento, que na verdade é uma troca com o Azure, é um investimento em você criar, atrair o usuário cada vez mais para a plataforma do Teams. Eles, inclusive, isso que você disse, eles já estão começando a lançar, né? Que o ChatGPT ele já faz parte hoje do Teams. Então, quando você faz uma reunião lá, ele escreve um resumo da reunião, tipo uma ata. Né? Que daí, de novo, você tira o trabalho de quem... Do estagiário. escreve a ata de reunião. Exatamente. Então, assim, são Exatamente. coisas que parecem distantes e loucuras, mas o ritmo que tá indo é uma coisa surreal, assim. Isso de ter já lançado uma empresa da Microsoft, de inovar tão rápido, é bem fascinante, já que a gente tá no começo de um Gold Rush novo, né? Bizarro, Agora ainda sim. bem que a gente fala, né? Porque isso não tem como substituir. Como não? Tem vídeo sintético hoje em dia. Inclusive, falando um pouquinho de história de inteligência artificial, né? A gente hoje, né, o ChatGPT, T no final é de Transformer, que é um modelo que a Google inventou. E, enfim, daí tem essa competição toda, mas, tipo, a OpenAI usa um modelo que a Google descobriu em 2017, 2018. Mas antes disso, por exemplo, em vídeo, uma coisa muito legal de inteligência artificial, de como funciona, é como você realmente treina isso, né? Então, por exemplo, em deepfakes, que todo mundo ouve falar, isso é inteligência artificial. O jeito que faz um deepfake é você põe 2 computadores, né, 2 algoritmos para competir um contra o outro. Então, um tenta criar um deepfake e o outro tenta detectar o que é um deepfake. E daí eles vão se treinando. Quando o algoritmo de detecção acerta, ele explica para o outro que ele acertou, e daí o outro tenta fazer algo mais elaborado para não ser pego. Então, assim, é muito parecido, tipo, é muito fascinante como que isso funciona, porque a gente tá criando uma coisa intelectual ali, né, que tem um certo raciocínio. O Cara, algoritmo poderia ficar assistindo nossos vídeos over and over and over, e aí, tipo, criar um script ou alguma coisa assim, que é mais ou menos isso que a gente fala. Mas, assim... Tem um problema, assim, quando... e isso é possível que aconteça, não é teoricamente impossível, é quando você tiver um diálogo com AI que tem sentimentos. Exato, aí! essa era a pergunta que eu queria chegar. Esse é o meu medo, Que, Isso bom, é bizarro. isso é uma viagem, né? É uma viagem. Mas é uma possibilidade? Só que não é, a gente não tá falando do Exterminador do Futuro, que isso é um filme, tá? Mas é uma possibilidade, sim, de você ter, em algum momento, você cruzar essa barreira. Você pode se apaixonar por um AI, por exemplo. É a minha cara. É a sua cara mesmo. Ele Tipo vai assim, saber tudo sobre você. já existem OMG. E aplicativos. ele vai falar exatamente aquilo que você quer ouvir. E tem já a Réplica, É, por o exemplo. Réplica. É um aplicativo que você entra lá e você tem um amigo virtual. Tipo Então, um terapeuta, Eles, né? inclusive, eles usavam o GPT antigamente, né, que da OpenAI, o GPT-3, só que daí eles estavam gastando muito, porque é carésimo, igual o Carlos disse, é muito concentrado, eles foram para um outro algoritmo. Mas era construído em cima disso. Então, às vezes, tipo, tem outras aplicações além do ChatGPT que estão usando o mesmo algoritmo que você não faz nem ideia. Exato. Tipo assim, você... Imagina, você abaixa um aplicativo e tal, pra ser como seu terapeuta, e você vai começar a se relacionar com esse aplicativo, entendeu? E a minha preocupação é o seguinte... Bom, como esses algoritmos, eles pegam informação de todos as vertentes da internet, imagens e escritas e tal, eles conseguem, futuramente eles vão conseguir replicar como é que é uma emoção, como é que é sentir medo, o que é se sentir preso como sendo um algoritmo, ou então, assim, tem umas questões existenciais, né? Eu sei que eu vi que aquele Lambda do Google, é Lambda que fala? Eu acho Ele que aquilo meio ali que teve teve um mais episódio- notícia do que realidade. Assim, como é que eu estou me sentindo? Tô solitário. É um pouco historinha de Bloomberg, né? O que é interessante, assim, o que eu realmente quero ver esse ano é, por exemplo, o DeepMind do Google conseguiu mapear todas as moléculas de proteína existentes. Eles conseguiram ou eles não? Todas. E botaram isso num database comum para, por exemplo, a FAPESP acessar. O Departamento de Biologia do UFRJ acessar. Então, você tem acesso à confecção da molécula. Eles tiraram apenas aquilo que é relacionado a coisas ilícitas e substâncias ilícitas, etc. Mas esse tipo de coisa é muito benéfico. Então, você ter acesso, para quem está fazendo pesquisa, a tudo do database, sem nenhuma fricção, a um custo zero, democratiza muito conhecimento também. Cara, sim. Mas é aquela coisa, é muito assim...
como eu falei, eu fico num conflito, porque assim, acho ótimo, na medicina, maravilhoso, vamos criar um negócio que vai salvar as árvores, maravilhoso também. O problema é, tipo assim, a gente tem visto que cada vez mais as pessoas não sabem lidar uma com a outra. Até as mídias sociais, elas fazem um pouco disso, né? Você vê, você olha ali uma coisa totalmente irreal, você se apaixona por uma imagem que não é real, é completamente fake, tudo aquilo, um Mas estilo isso de é um vida pouco um fake, não sei efeito o quê. do Instagram e não da Concordo. tecnologia de AI. Mas, então as pessoas estão cada vez mais se dissociando uma das outras por conta das mídias sociais. Então, você não sabe mais lidar um com o outro, tanto em relação profissional quanto amorosa, amigável. Tipo assim, lidar com um ser humano é difícil. É muito melhor você manter ali numa tela, não sei o que, uma distância e tal, é mais fácil. Então, já tá migrando pra uma coisa assim, meio robótica. E aí, criar um negócio desse, assim, que esse robô vai responder o que você quer, ele te conhece mais do que qualquer outra coisa. O algoritmo entrega pra ele tudo que pode sobre informação de você. Ferrou. Mas As pessoas não vão mais saber lidar uma com a outra. Isso tem um lado bom e um lado ruim, né? Lado ruim. Seu lado ruim. O lado bom de você democratizar a educação, por exemplo. Antigamente você tinha que pagar um ensino, você tinha que ir para uma faculdade, fazer um curso só. Hoje em dia você pode se formar em várias coisas, até online, entendeu? E você pode ter acesso a todo esse tipo de informação que antes você teria que, sei lá, procurar, comprar livros, etc. As coisas assim que Mas hoje não precisa esse mais. esforço não é bacana? É o negócio da espada, entendeu? Pra quem Mas É tem, bacana pra quem fácil. pode. tem acesso, É. olha. Recurso. Quem Por tem exemplo, recurso. Pega a própria educação, que a Isa disse, né? Hoje, a da internet é inegável que democratizou muito a educação. Ou antes uma pessoa tinha que ir para uma faculdade, hoje uma pessoa que não tem recurso financeiro de ir para uma faculdade consegue fazer um curso online que vai ensinar muita coisa. Hoje, se você quer ter uma aula que é customizada para você, para as suas dificuldades como aluno, você tem que ter um professor particular. O próprio ChatGPT, se você usar ele para aprendizado, é surreal, assim, é sinistro. Porque você vai pontuando exatamente quais são as suas dúvidas e ele vai gerando uma resposta baseado no seu perfil. Então, por exemplo, se você usa o ChatGPT ou o algoritmo por trás, né, o GPT-3, para criar uma startup ou um produto, né, porque a gente hoje não tem ainda esses produtos de educação customizada, você acabou de democratizar a aula particular para o mundo todo. Ai, cara, mas me dá muito medo. Porque eu fico pensando, tá, Você tem que ficar com medo. eu tô com medo. Eu não durmo à noite. Sério. Um não, investidor de startup, você tem que estar com medo. tipo Você assim, não tem o noção mundo do que eu tá- sei. A Não, gente e ele ainda é enxerga a sério, disrupção né? de muita coisa. Disrupção de muita coisa aqui. Modelos de negócio foram criados recentemente, relativamente, sendo disruptados. Então, mas aí imagina, tipo assim, se cria um negócio, pronto, chip. Eu sei que parece longe, mas eu não acho que vai ser longe. Eu acho que vai ser daqui a pouco, que tipo assim, é um negócio que é um up a mais ali, que já tem tudo computado, esse O negócio, chip? assim. Coloca no ser humano um chip. Aí agora o ser Você humano tá dizendo tem, uma tipo... integração entre AI e o humano. Eu acredito nessa possibilidade muito em Isso breve. é um caminho. É um Viu, caminho. gente? Eu não sou louca. Ele Não, tem tá tecnologia pra isso. Neuralink. Que é Do do- Elon Musk, tá? Pelo dica do Elon Musk. Então, Inclusive, ferrou, tem pesquisa ferrou. pra você reativar uma pessoa que, por exemplo, tem Ah, problema não. de invalidez, que não consegue Achei que você ia falar andar. dos mortos. Você consegue conectar não é tanto AI isso, mas você consegue conectar o cérebro da pessoa à perna para a pessoa poder andar. Você não precisa mais da espinha. Mas eu concordo que, assim, no limite, se você tiver um problema, você vai ter que realmente potencializar o ser humano com a união do cérebro com uma capacidade de processamento muito grande. Pra Que ele é o não que a ficar gente não tem. obsoleto, né? Cara, isso pra mim é bizarro. Eu acho que é tipo o ser humano querendo, sei lá, ser Deus, imortal, não sei o que. Isso aí, ó, Esse não é um vai outro, acabar bem. se quiser dar uma viajada também, é uma outra possibilidade que você vai ver na sua geração. Ai, não, não. Não, eu mas quero assim, é continuar bem viva, possível mas... que você consiga aumentar a média, assim, a expectativa de vida para mais de 100 anos. Não, isso tudo bem. Eu sempre quis dar Mas uma onde que festa você de 100 desenha a anos, linha? então tudo bem. Não. Exato, mas onde você Onde desenha a linha, né? do que pode e o que não pode. Porque, Não, por exemplo, vamos Tipo, pegar viver esse até exemplo. 120 é ok, mas. Vamos também... pegar esse exemplo aqui agora. Tipo, imagina que você, sei lá, sofreu um acidente, você perdeu alguma parte do seu corpo. Hoje, já com tecnologia, tem tecnologias bizarras que você consegue identificar os sinais, não sei exatamente como funciona, mas identificar os sinais do seu cérebro e, por exemplo, fazer que essa parte do corpo se movimente através de uma parte mecânica que você usa no seu corpo. Então, assim, tipo, isso você fala, nossa, tipo... Genial. É genial. Sim.
Só que isso vem com o avanço dessa área. Que a gente tá Ai. avançando nessa direção. Eu juro E que até meu uma coração inte- dói de pensar, porque eu fico nesse conflito mesmo, é muito grande. Mas Tipo, eu tudo acho é. muito bacana, mas aí eu fico, tipo, desesperada. E daí eu penso que eu tô dormindo e vai entrar um robô. Socorro. Tipo, Ou uma isso dá um conectividade. pane. Imagina você tá dormindo com a sua namorada, deu um pane no chip dela. Mas a namorada dele é um robô. Não, eu nem sei se ele namora, mas tipo assim. Deu um pane no pane. chip e aí o que acontece? Aí ela, tipo assim, começa a virar, tipo, sei lá, e você fala, tipo, Entendi. socorro, e você não consegue desligar o robô. Eu acho que pra quem não gosta de ver TV, você tá vendo TV demais, hein? Não, é minha imaginação daí- muito fértil. Mas é verdade. Aí você É tem que verdade. jogar água. Se joga água nela, ela queima. Entendi. Sei Que lá. nem um Bom, Star enquanto Wars. tiver água, estamos salvos, então. É. Não, tô brincando. Mas é uma Mas- questão interessante isso, porque, né, é sempre... Eu gosto de fazer uma analogia que a gente, como seres humanos, por exemplo, a gente domina o mundo porque a gente é intelectualmente superior, né? A gente não é mais rápido, né? Um leão corre mais rápido que a gente, um tigre, enfim. A gente não é mais forte, né? Tem animais que são mais fortes, mas a gente é intelectualmente superiores. E a gente, ao mesmo tempo, a gente não quer, né, o mal das outras espécies. Por exemplo, se você vê um formigueiro ali, você pisa no formigueiro, Não. mas a hora que você comprou aquele terreno do seu sonho, você quer construir uma casa, tem um formigueiro, você vai deixar de construir a sua casa por causa do formigueiro? Nossa, eu mato as formigas. Então, assim, É. o meu ponto com isso é um dos possíveis problemas que a gente pode vir a ter com a inteligência artificial é que por ele ser um goal-driven system, né, um sistema que você dá uma tarefa, né, você não fala ali, a hora que você fazer isso, acontece tal coisa. Você fala, ó, o seu objetivo é esse, treine aí os seus dados, você vai treinando, faça isso. O problema que a gente pode ter é de uma divergência do que esse algoritmo acredita que é a melhor forma de atingir o objetivo versus do que a gente acredita nisso daí. Então, por exemplo, imagina que a gente está criando um algoritmo para ganhar de xadrez. Então, a gente não vai explicar para ele como joga xadrez. A gente vai contar as regras, vai falar, ó, faça um monte de simulações aí até que você ganhe no xadrez. Ele vai ficar tentando tudo possível e vai aprendendo. Daí, imagina que, né, num futuro aqui eu tô extrapolando, mas imagina que, por exemplo, você dá esse objetivo e daí você fala, bom, agora é à noite, eu vou embora, você dá o comando de desligar. O computador, ele vai entender que quando ele desliga, ele não está usando esse tempo para virar o melhor sistema possível de xadrez. Então, a gente pode vir a ter problemas, né? E eu acho que são possíveis de combater, e por isso que é importante que está acontecendo no mundo real esses movimentos de inteligência artificial, mas pode vir a ter momentos em que a inteligência artificial discorda de nós sobre o que é a melhor solução para resolver tal coisa. E daí a gente vira formiga. Não, e aí você tenta desobedeça desligar. nossas ordens. Né? Aí você tenta desligar, mas ela já sabe se ligar sozinha. Então você se ferrou. Você não tem mais a opinião, você não controla mais ela. E mesmo quando você quer desligar, ela já sabe se ligar. E aí E você não tem mais emprego você também, não tem então. mais emprego, ou seja, a máquina... Não, aí, E aí eu assim, falei da mas água... um ponto aqui talvez seja o desenvolvimento e a rapidez de você chegar lá. Eu acho que esse ano e o próximo vão ser assim, muito marcantes com relação à taxa de desenvolvimento e o adoption curve. Se em 2 meses você tem 100 milhões de usuários no ChatGPT, é porque você teve uma geração inteira que cresceu já na internet. Uhum. Né? Então, assim, você vai ter nos próximos 6 meses, 1 ano, novos modelos de negócio também. Eu não vejo que... Eu não tenho tanto uma visão negativa por agora sobre inteligência artificial discordando, fazendo um overstepping do ser humano. Imagina que engraçado se passa uns anos, assim, aí tá tipo um caos apocalíptico, assim. Ele é tipo o líder do GPT, Eu assim. quase certeza que você tem que não ser um AI. Por isso que ele tá Oh, falando não. bem, entendeu? Cara, Porque quando esse sério. podcast foi indexado e transcrito... Na verdade, eu tô manipulando aqui a conversa. Não, mas posso falar uma coisa que eu achei até um pouco bizarra, abrindo aqui, é que você ficou muito sério na hora que começou o podcast, né? A gente tava mó zoeiro, assim, falando dos meus relacionamentos amorosos aqui, e aí, na hora que começou o podcast, eu tinha feito uma pergunta, ele... Não, tava assim, ó, gravando ele. Incorporou, ele ligou o chip. Ligou Será o chip, que é isso? Mas, cara, uma vez, você me mostrou um vídeo do Meta, lembra? Eu realmente sou muito ligada com esse negócio de tecnologia, porque me dá muita dor no coração. Você tem Instagram? Daí, eu tenho, né? Uma Então, amiga por que você não dança. deleta? Cara, eu já deletei várias vezes, daí eu apago todas as minhas fotos, falo, não vou mais usar, daí eu entro de novo, eu falo, tá, vou ficar só com close friends pra falar com os meus amigos, aí eu volto com todas as Você não fotos. pode Aí... simplesmente ligar, telefone fixo? Não, eu- Pode ignorar o progresso, né? Não, eu preferiria, talvez. É o que eu falei, eu sou uma pessoa muito contraditória, eu tenho os meus dias. Tem dia que eu acordo e falo, não,
hoje vamos avançar na vida, quero aprender tudo que tem pra aprender, então vamos lá. No dia seguinte eu falo, caraca, não, eu preferia, tipo, uma carroça e, sei lá, Viver no ter campo. que cortar minha própria pamonha. sei lá. Entendi. Mas o que eu ia falar é que um dia a Isabela me mostrou, a Baby, me mostrou um vídeo, muito tempo atrás, que era do Mark Zuckerberg falando sobre o Meta. E eu tenho certeza absoluta que aquilo lá é um robô, não é uma pessoa. Então, tem essa conversa interna no próprio Facebook, né? Se é de fato ou não um robô. Mas, assim, acredito que não. Assim, cada um tem a sua própria personalidade, que As posso conspirações. falar, né? Não, mas é que não. Vocês já viram vídeos dele? Ele tipo, talvez exista o Mark. Eu acho que o Mark existe, mas nos vídeos é um robô falando. É isso que você falou, talvez. Eu falei, será que. Ainda bem que a gente fala, porque aí não tem substituição. E tem. Dá uma Já olhada dá pra depois, por criar. exemplo. Não, mas é que, de fato, tipo assim, às vezes eu vou agendar algum compromisso, ou fazer algum médico, alguma coisa assim. É um saco ficar lidando com a secretária, sabe? Porque ela demora pra responder, porque não sei o que, não sei o que lá. Eu ia preferir muito mais se existisse um sistema que fizesse isso por mim, Virtual. uma pessoa que fizesse uma Olha que venda por mim, engraçado, entendeu? Eu odeio isso. Tipo, Se numa eu- loja. É melhor. Se você tem o algoritmo perfeito de vendas, é melhor pra você não pagar um monte de salário. E se reduz a ineficiência. Gente, Que vai ser a melhor venda pra cada pessoa. Tipo, ele vai vender diferente pra você, vai vender diferente pra mim. A coisa Então- que eu mais odeio no mundo é quando você vai marcar no como chama? Fleury, por exemplo, seu exame de sangue, é um robô que te responde. Eu fico, por favor, só tem uma pessoa pra eu falar? Então, Não a quer falar com evolução o robô. natural é ter um robô que seja bem mais eficiente do que o que você tem hoje, que é realmente um chatbot arcaico. Xixelento. É. Pô, ele fica lá. Eu não entendi sua pergunta, pode repetir? Você não tá entendendo porque não é uma das opções. Eu quero falar sobre outro assunto. Não, mas isso é uma evolução que vai ser relativamente rápida, assim. De você Que ter, bom, por então. exemplo, eu quero pedir uma pizza, você liga e aí você pede, o negócio consegue te entregar bem E a própria Google, né, lançou, falando das questões de restaurante, eles lançaram o assistant. um assistant que, por exemplo, você entra no seu celular e fala que você quer reservar um restaurante. É um restaurante pequeno, não tem sistema digital, a Google liga lá usando inteligência artificial e faz uma voz de pessoa que até faz pausa e falha com qualquer ser humano, que fala com o dono do restaurante lá, você tem mesa em tal horário para tantas pessoas, e faz a reserva para você. Gente, isso é um absurdo. Inclusive tem acesso ao CRM do restaurante para fazer a reserva sem passar pelo dono do restaurante. É isso que eu estava falando, as pessoas param de aprender a lidar com o outro. Tipo, eu tenho um monte de amigo que, cara, a gente vai pedir uma pizza, tá todo mundo junto, todo mundo. Não, liga você, liga. Ninguém quer ligar, ninguém sabe falar mais com o ser humano. Ou então, tipo assim, não, eu não vou. É melhor eu não fazer isso, não sei o quê. Mas olha só, vamos pegar esse exemplo que você falou. Vocês têm a experiência, obviamente, de pegar Uber versus táxi. Uhum. E você percebe o nível de fricção bem maior do que tem num táxi versus Uber. Eu adoro pegar Ai, eu táxi. prefiro muito mais Uber. Nossa. Tá. Eu gosto de táxi, não é? Você gosta de táxi? Eu gosto de táxi, porque taxista conversa. Realmente tá Porque, difícil tipo assim, aqui. eu gosto de chamar, tem uma experiência, vai lá. Tem você um quer- lugar pra você ir. Tem umas pessoas que vivem nos Estados Unidos, que é a comunidade Amish. Eles vivem no século XIX, né? Pode ser um bom fit. Talvez, né? Eu vou começar a usar aquela roupinha, pode ir uma vez por ano ir na Disney. 8 filhos. Eu quero 8 mesmo. Não, eu quero 4. Mas, não, eu só acho que realmente, tipo assim, coisas incríveis acontecem quando a gente se comunica com outro ser humano, porque o ser humano é irmão, o ser humano é uma coisa só. Mas assim. essa perda do contato humano é uma coisa que é muito discutida e provavelmente vai ser um problema com a tecnologia. Já é com a internet e com o AI ainda mais. Mas o ponto é que assim, a gente Eu sempre acho o teve essa preocupação. Instagram uma distorção, tá? Do que acontece. Então, assim, o seu viés talvez venha muito do Instagram, que realmente é uma vitrine, né? Um cardápio. Mas o AI não pode ser colocado na mesma categoria. Não é a mesma coisa. Por quê? Me convença, então. Bom, primeiro que ele não tem nada a ver com olhar a vida alheia. Ele tem a ver com produtividade. Instagram é improdutividade, talvez. Sim. É. Um bom ponto. Que meus amigos do Meta não estejam me ouvindo aqui. Eu tenho uma visão bem cética com relação ao Instagram. Você tem muitos amigos no Meta? Tenho. A gente queria um blue check no Amigas da Onça, você consegue arranjar? Eu posso tentar. Eu já apresentei pra Isa, uma pessoa do Meta, que foi no teu aniversário até.
Ah, é. Mas então tá, vocês dois que moram aqui no Brasil, o que vocês imaginam nos próximos 5 anos? Se eu sou um jovem agora, tô me formando da escola, que curso eu deveria fazer? Porque já vimos que alguns vão ser obsoletos no futuro, né? Então, o que uma pessoa deveria procurar? Quais trabalhos você acha que vão ser mais valorizados, que vão ser menos valorizados? Só para, se vocês têm uma visão distopiana, né, que fala, distópica ou utópica, para encerrar aqui cada um. Eu acho que eu tenho uma visão mais old school para isso. Você tem que saber matemática e física, ciências da computação, o básico de ciências da computação, e skills comerciais, de vendas, pitch vendas. Não vai ter. Se O robô você vai olhar fazer. quem fundou grandes empresas em períodos ruins ou bons, Apple, Microsoft, Airbnb, eles são todos muito bons de vendas. Nenhum deles tem um background técnico, além do Bill Gates, um pouco um caso à parte, mas nenhum deles tem um background técnico. É mais um background comercial com muito entendimento do que é ter um background técnico. Mas puramente técnico, eu acho que não é o jeito. Eu concordo, eu acho muito difícil dizer o que vão ser os primeiros trabalhos que vão ser substituídos ou em que direção que vai, né? Uma coisa que, enfim, o futuro ninguém sabe, mas eu acho que com certeza a inteligência artificial vai ser a tecnologia dessa década, assim, né? A gente está agora entrando aí no começo de uma aceleração de uma tecnologia que já vinha há décadas sendo desenvolvida e agora chegou num ponto que está começando a virar comercialmente aplicável. Então, assim, eu acho que quem estiver de fora disso, tanto na criação ou, por exemplo, usando isso nas suas próprias profissões, acho que vai sair perdendo. Então, você pega, por exemplo, hoje, um artista que sabe usar o DALL-E ou o Midjourney ou algum desses algoritmos a seu favor, consegue fazer muito mais coisa do que um artista que se recusa a usar isso. Então, acho que é muito mais abraçar, pesquisar, estar acompanhando e, enfim, daí os empreendedores, né, ter o background de vendas, de pitch que o Carlos disse, mas está ali nesse meio e, enfim, acompanhando o progresso e não tentando achar a espada. E é uma época também que você tem muita capacidade de se produtizar. Então, tanto via Instagram, quanto via LinkedIn, etc. E, ao meu ver, você tem duas formas de leverage, né? Uma é capital humano, gente que trabalha para você e você tem esse leverage, aí banco, indústria, etc. E outra é capital. Tendo essas duas, você tem uma vantagem muito grande com esses enablers que são o AI, o próprio acesso à internet. Mas para quem está se formando, eu acho que ter hard skills aliado com uma boa capacidade de não só se vender, mas de vender alguma coisa, vai ganhar o mundo, como historicamente sempre se provou. Posso fazer mais uma pergunta que eu fiquei muito curiosa? A gente, antes de começar a gravar, tava falando sobre algoritmo. Aí, você disse que o celular escuta a gente falar. E você disse que não. Aí eu queria saber, assim, um pouco aí, pra vocês falarem pro pessoal. Você acha que o celular te escuta, então? Olha, eu sempre ouvi falar disso, mas eu não tenho certeza. Então, eu imagino que mais seja um viés do que eu estou procurando na internet, e daí a propaganda vem, do que realmente ter assim um Big Brother aqui me olhando e me escutando. Será? Porque vocês já tiraram uma foto na live, assim, foto live? Se você estava como vídeo, sai som. Só que você não estava gravando. Mas é muito improvável isso, porque são empresas diferentes ali, né? Por exemplo, quando você salva uma foto no seu iPhone, essa foto fica dentro de código escrito pela Apple, num ecossistema fechado e travado pela Apple. Né? Para o Instagram ou algum outro aplicativo acessar isso, que você conseguiria ver que tem tráfego de rede passando esse volume de dados, né? Você consegue inspecionar tudo que está entrando e saindo de comunicação aqui no seu celular. E 2, que para isso precisaria ter uma conspiração entre Apple e Meta e todas as empresas que permitissem esse acesso a dados, o que, né, a gente vê pelo menos que dizem que não, né? Você hoje como um desenvolvedor
independente que vai criar alguma coisa, você não consegue acessar o microfone do usuário sem que ele dê permissão e saiba que está sendo gravado. Mas, ao mesmo tempo, você é bombardeado por propagandas o dia todo. Então, você falou, eu quero comprar um colchão. Pode ser que apareça isso? Pode. Mas quantas outras propagandas apareceram que não são relacionadas? Ou quantas outras coisas você falou? A gente tá falando aqui de um monte de coisa. Vamos ver o que aparece hoje aí no seu... Vai começar a Seu aparecer feed. robôs pra mim. Não! Socorro. Porsche. Porsche? É o carro, né? Porsche. 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 Não, e aí, agora você falou um negócio que é realmente interessante. Vamos supor, você falou Porsche. Aí, tipo assim, vai mandar 1 milhão de propaganda. Só que quando você vê o Porsche, você vai falar, caraca, eu, tipo, Exatamente. falei de Porsche. Aí você vai clicar, daí ele vai falar, ele gosta de Porsche. Se clicar, eu mando pra vocês. Se aparecer, eu mando pra vocês. Tá. É, E tá se bom. aparecer mais de lei da atração, eu vou te mandar também. Quem Tá sabe bom. aí você Tá bom, também meu celular não escuta começa a... É o Fica melhor quieto. algoritmo. Pelo menos eu tô sempre num mood positivo, entendeu? isso. Fica lá, né? Fica Não, lá. só que o que ela recebe também é tipo assim: hoje, às 10 da noite, você receberá uma mensagem. Ela não recebe a mensagem, só que ela já esqueceu que ela viu aquela propaganda. É. Então não é que ela fica esperando 10 da noite, eu vou esperar. Não. Ela vê tanto vídeo assim que ela já nem lembra qual horário é que ela vai receber alguma coisa, entendeu? Pô, é um saco, só recebo isso. Mas então tá, pessoal. Foi muito bom conversar com vocês. Foi mesmo. Espero que vocês tenham gostado, que estão aqui assistindo a gente. Eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo, deixar um joinha e comentar o que vocês acham sobre o futuro da tecnologia. Vocês têm medo como eu? Ou vão adorar isso como eles? É. Vocês querem mandar um beijo pra família de vocês? Mãe, tô na TV! Eu queria Não? fazer um agradecimento ao Sam Altman por gerenciar o OpenAI. Ah, é? Você é Muito fã bem. do Sam Altman? Sou, né? Ele, afinal, conseguiu aí os Ele é 100 novinho, milhões né? de usuários. É novo. Então. Mas tem feito um trabalho brilhante aí de acelerar, né? Todo mundo agora conhece essa pauta e conhece esse tópico por muita coisa do que a OpenAI tem feito. Tá hypado, né? O Pedrinho tá com corvinhas forte, Tá, gatão, falando inteligente aqui de assuntos bacanas. Vai, ó, amigas da onça, todas as fãs, gatinhas, mandem aqui, ó, comentários. Manda mensagem pro lei de Pedro, porque atração. o Carlos tá namorando. Então, fala aí, Pedro, se você quiser dar um beijo aí pra... Queria Para agradecer suas a fãs. todos e agradecer vocês duas aí. Contente de estar aqui e quero aí estar sempre aí com vocês nessa jornada. Ah, a gente Muito ainda vai obrigada. convidar mais vezes É. ainda. E aí a gente fala sobre outros assuntos. Quem sabe um dia a gente descobre que o Carlos realmente é um robô. É possível. Bom, comentem aí se vocês acham que o Carlos é um robô. E fiquem bem. Não, senhor. E fiquem bem. Um beijo a todos. Tchau. Tchau.